Olá, amigos do Floripa em Foco, bem-vindos a este programa especial para conhecermos um pouco da cultura Xoklen, que é um povo indígena natural do Brasil e aqui de Santa Catarina, né? Para explicar melhor isso, conosco no estúdio o professor, pesquisador, mestre Ivan Carlos Serpa. Bem-vindo, professor, obrigado pela presença. Boa tarde. E conosco também no estúdio o Namblá Gakran. Bem-vindo, Namblá. É um prazer. É um prazer ter um doutor em linguística, né, conosco participando da conversa. E o Namblá tem 2 capítulos no livro recém-lançado pelo Ivan, que é justamente Os Índios Xoklen em Santa Catarina, 4.000 anos no sul do Brasil. Quando é que foi lançado esse livro, Ivan? Foi lançado agora, recentemente, na última sexta-feira. Opa, na semana, tá fresquinho, Isso, então. no campus Camboriú, que é onde eu leciono, do Instituto Federal Catarinense. Já agradecendo, né, pela liberação do professor do IFC, não é do IFSC, é do IFC de Camboriú, e foi feito lá o lançamento? Sim, o lançamento oficial foi lá no IFC. O conteúdo do livro também é resultado de um trabalho realizado no IFC? Sim, exatamente. Nós temos uma política de patrocínio à produção cultural científica na rede do Instituto Federal Catarinense, né? E esse trabalho resultou de um projeto de pesquisa, né, desenvolvido em 2 campos, no campus Fraiburgo e no campus Camboriú. Você desenvolveu essa pesquisa? Sim. Nos 2 campos. E por que lá em Fraiburgo e em Camboriú? Qual é a relação? Porque eu lecionei um certo momento lá no campus Fraiburgo e aproveitei a minha estada lá na região para desenvolver pesquisas sobre os grupos indígenas que habitaram a região lá antes da chegada dos europeus, né? Em seguida eu vim removido para o campus Camboriú e então complementei as pesquisas para a região aqui do Vale do Itajaí, né? Onde também essa tribo sobreviveu, existiu nesse período histórico. Sim. E complementei então com as informações que eu já havia trazido lá da Serra Catarinense. Certo. E esse moço que está aí no seu lado também trouxe informações preciosas. Sim. Que participação tem exatamente no livro, Namblá? Então, fui convidado pelo professor Ivan, para participar desse livro. Então, no capítulo 2 e 6 eu tenho uns trabalhos ali. O capítulo 2 fala sobre é uma história que, na verdade, eu coletei dos próprios anciãos nos anos 80. Uau. Então é uma coisa inédita que está ali. E profunda, hein, por você, então da própria tribo. Das várias histórias que eu tenho, esse é uma parte dessa pesquisa. Então, no capítulo 6 eu falo sobre a espiritualidade com o meio ambiente. Uau, bonito isso. O meio ambiente e a espiritualidade na fala do Xoklen Laclanô. Laclanô é como se autodenominam os Xoklen. Meio ambiente e espiritualidade. Fala um pouco sobre isso. O que tem a ver uma coisa com a outra e com os Xoklens, Namblá? Então, você lendo a espiritualidade, o texto, você vai ver como é a forma de o povo Xoklen Laclanô ter tratado, ou até hoje tratam a natureza. Então, eu sempre na verdade, eu tenho outro artigo que fala também sobre isso, mas em outro termo, uma vida após a morte. Na verdade, o Xoklen também acredita numa vida após a morte. Opa. É uma reencarnação. Então, na verdade, desde jovem eu já venho pesquisando isso ali. Então, comecei a trabalhar com pesquisadores já nos anos de 1980, com Greg Urban, um dos pesquisadores americanos. Greg Urban? Ele esteve por aqui? Você fala inglês também, Namblá? Eu falo. Olha, mas que índio. Então, chique. Na verdade, não dá para me virar, não fluentemente, mas eu me viro, até por causa que todo o meu curso de formação os textos são em inglês. Então, por isso que eu... Maravilha. Bem, a gente vai aproveitar a presença do Namblá Gakran e a gente vai fazer um bate-papo exclusivo depois, né, sobre a cultura dos Xoklens. Por enquanto, estamos aproveitando ele para conversar com o professor Ivan Carlos Serpa, que acabou de lançar fresquinho Os Índios Xoklen em Santa Catarina.
que é resultado do trabalho de pesquisa realizado aqui em Camboriú, onde você leciona, e também mais no meio Freiburgo, Freiburgo. Mas os Xoklengs ocorreram em todo o território, não só nessas duas cidades, né? Sim, sim. Eles habitavam, né, grande parte da região, do que hoje é a região sul do Brasil, né? Então, desde territórios do Rio Grande do Sul, passando pelo Santa Catarina, parte do Paraná. Mais a região das encostas da Serra, né? Então, da subida da Serra, do fundo dos vales até a subida da Serra ao topo do Planalto, essa região central dos três estados do Sul, predominaram aí os Xokleng, que é uma das mais importantes etnias indígenas do território do sul do Brasil, né? Do interior, digamos assim, do sul brasileiro. Importantes pela extensão, pela dominação, pela extensão, pela cultura, né? Pelos traços que tinham de uma cultura já em evolução, em desenvolvimento, porque no momento em que os colonizadores alemães e italianos chegam no Vale do Itajaí, já no final do século XIX, os Xokleng eles já estavam num momento de decadência cultural, porque eles já estavam sendo perseguidos há mais de um século pelos colonizadores. Pelos bandeirantes. Isso, pelos bandeirantes que vieram a partir do Planalto catarinense, né, expulsando esses índios né, do Planalto em direção aos vales. Então, quando os colonizadores europeus chegam em Blumenau, Brusque, né, a partir de 1850, 60, os Xokleng eles já estão vivendo num estágio nômade, né? E antes eram fixos. Sim. Há indícios recentes, pesquisas arqueológicas recentes indicam que os Xokleng, antes desse momento que eles foram encontrados nômades, eles já tinham um estilo de vida fixo, né, já se agrupavam em torno de casas, né, de uma moradias fixas, já com rudimentos de produção de cerâmica, por exemplo. Agricultura. Né, agricultura, cerâmica. Então já tinham vários elementos que configuram uma evolução cultural já do Neolítico superior, né? E esse estágio regride, né, com a chegada dos colonizadores europeus no século XIX. Eles são forçados a uma vida nômade, porque eles estão fugindo da perseguição implacável do homem branco nesse território aí. Aí eles regridem. E você que conseguiu falar com os anciãos da tribo, há muitos relatos, muitas dores nessa história? Olha, na verdade, eu aprendi o português aos 15 anos de idade. Então, como é uma língua estrangeira para mim, e foi nos anos 70 que eu fui forçado a aprender a língua portuguesa. Então, eu convivi, eu nasci... No meio dessa cultura. No meio disso. Então, na verdade, eu sou autor também de uma realidade vivida. Então, meu pai, meu avô presenciou esse fato do massacre. Meu avô conta como foi, aonde que eles se escondiam, pequeno, quando havia esses massacres. Então, essa história é muito triste, não gosto muito de relatar isso, mas é uma realidade, né? Foi, né? Então, foi uma realidade. E isso me fez com que eu buscasse mais conhecimento nessa pesquisa. Então, de início pensei, vou ser antropólogo e pesquisar. Só que, na verdade, ao longo do caminho vi que não era isso que eu queria. Então, mudei a linha de pesquisa. Mas toda a parte da história, com dos anciãos, que eu gravei, que tenho em áudio até hoje, e boa parte já está no computador, isso eu gravei entre 83, 84 e 85. Parte disso é que está nesse livro. Então, a partir dali comecei já com 17 anos de idade até hoje. Então, todo o meu trabalho é voltado a isso. Gravou tudo em fitas cassete? Antigo fita cassete. Tem uma agora, eu acho que foi mês de março, eu consegui digitalizar algumas que estavam em aqueles antigas fita cassete.
Antes que se perca, né? Porque sabe que isso aí tem prazo de validade. Sim, sim. Não tem? Que maravilha, que maravilha. O Ivan, e por que os Choclengs? Por que esse interesse? Porque eu sempre digo assim, a minha pesquisa, ela complementa a pesquisa do Nambla, né? Porque o Nambla, ele é especialista na questão da história dos Chocleng aldeados lá na reserva de José Boatê. Né? Então hoje tem uma reserva lá, a partir de 1914, na Nambla foi criada a reserva, onde vivem hoje lá os descendentes daqueles índios que haviam... É grande a reserva, dá para viver dignamente, produzir tudo? É grande? O que está demarcado hoje, que está no nome do povo Chocleng, é um pouco mais de 14 mil hectares de terra. E o que está também em processo, tá? No total agora foi remarcado, feito um novo estudo, no final dos anos 90, e hoje tem em torno de 37 mil hectares de terra. Esse é o que está ainda em processo. E há mais de 10 anos já, mas... Legalizados, 14. 14. Então faltam ainda lá... mais de 30, mais de 15 ou 20. Mas está acontecendo o processo? A FUNAI está... Tá um processo muito lento por causa dos colonos que vivem em cima disso. Então está tendo um processo assim que está muito demorado. E o Ivan está acompanhando essa pesquisa? Não estou me envolvendo muito de perto com essa questão da demarcação, mas é curioso que o mesmo processo que aconteceu há mais de um século atrás com a invasão das terras dos Chocleng pelos colonos europeus, né, alemães, italianos, belgas, enfim, né, açorianos. Acontece hoje ainda, né? Então acontece hoje ainda. Até mesmo a pequena quantidade de terra que foi deixada para eles sobreviverem lá, né, hoje ainda continua sendo objeto de invasão pelos filhos, netos, né, bisnetos daqueles colonos do século XIX. Então isso é lamentável, porque a gente fala em 14 mil hectares, mas isso é muito pouco. Se você pensar que o índio ele precisa manter os seus hábitos, que é a caça, né, que é o contato com a floresta. Então a quantidade de espaço suficiente para manter os hábitos né, de vida do índio, ela é uma quantidade grande. Né? Não é de desmatar tudo e plantar só soja, só milho, encher de agrotóxico como se faz habitualmente. Né? E justamente isso é uma questão que o Nambla aborda no capítulo dele, que é a questão da sustentabilidade. Né? É extremamente importante a manutenção do índio nas terras, nessa reserva, porque eles estão preservando, né? Eles estão cuidando dessas terras lá. Porque se essas terras forem objeto de invasão de colonos ali, eles vão desmatar para a lavoura, para a pecuária, né? O que vai fatalmente danificar muito ali a questão ambiental naquela região. Aquela monocultura extensiva, né, que destrói... Sem dúvida. E é uma região muito frágil, né? Uma região montanhosa, uma região de serra ali, né? O Médio Vale do Itajaí, Ibirama, a subida aqui, ali para Rio do Sul, aquela região ali, uma região muito montanhosa e que precisa da cobertura vegetal para evitar, né, problemas ambientais seríssimos como a gente conhece. Como já se ouviu ali no Morro do Boi, né, que ganhou a imprensa com aqueles deslizamentos todos, né? Tem que preservar mesmo. E é uma região muito bonita também, né? Uma região muito bonita. E essa questão do extermínio, né, pelos bugreiros e pelos bandeirantes, tem uma situação mais recente na Guerra do Contestado. Eles participaram também, os Choclengs? Sim, essa é uma das descobertas que eu fiz na pesquisa lá em Fraiburgo, no meio oeste, que durante muito tempo a bibliografia sobre a Guerra do Contestado, entre 1912 e 1916, ela fala genericamente no caboclo, né, omitiu os índios. Que é a miscigenação do homem branco com o índio, né, na região lá e tal. Mas não se sabia exatamente que etnia indígena, que tribo indígena, né, que havia entrado nessa composição do homem
lá do Planalto catarinense, né? Que caboclo era esse? Então, na minha estada lá, eu identifiquei vários elementos da cultura Xoclengue na região, e a gente pode hoje afirmar com um grau bastante razoável de certeza que eram, né, membros da tribo Xoclengue que habitavam lá naquela região e que participaram, né, da Guerra do Contestado. Contra as forças do governo federal. Do governo federal. Foi um massacre que houve contra os sertanejos pobres, em função da concessão de terras que foi dada a uma ferrovia. Aquela Lambert. A Lambert, do Percival Farquhar, né, um investidor britânico que veio para o sul do Brasil fazer um investimento na construção de ferrovia. Conta a história, quantos quilômetros ele ganhou para construir a ferrovia? A concessão do governo federal era 15 quilômetros para cada lado da ferrovia. Ele fazia a ferrovia e podia explorar a madeira. Isso. 15 quilômetros para cada lado. Para cada lado. E ele se absteve aos 15 quilômetros. Como se não houvesse ninguém vivendo naquela terra. Mas ali existiam milhares de caboclos que eram indígenas Xoclengue, miscigenados com alguns camponeses que já haviam ali, né, de origem portuguesa. Nativos. Paulista. Os índios que eram nativos, né? E esses caboclos, eles passam então a ser expulsos dessas terras, né, que são concedidas ao empresário Farquhar para a construção da ferrovia. E em 1912 isso deságua numa rebelião desse povo, né, em várias revoltas que acontecem lá no meio oeste catarinense e que resultam aí num dos maiores conflitos camponeses do Brasil e do mundo, né, onde morreram aproximadamente 10 mil camponeses, 1.000 soldados. Foi uma guerra, então? Foi uma guerra sangrenta, muito sangrenta. 10 mil soldados, 100 mil pessoas? 10 mil camponeses, 10 mil caboclos contra 1.000 soldados. Esses são números oficiais. A gente sabe que extraoficialmente morreu muito mais gente. São números oficiais. Foi a terceira maior guerra camponesa do mundo. Do mundo. E a gente pouco ouve falar. Pouco. Eu sei que o avião, pela primeira vez, a invenção do Santos Dumont, pela primeira vez foi usada como arma de combate. Como arma de combate, né? Isso. Foi ali mesmo? Foi, exatamente. Devia ser terrível, hein? Para quem sofreu isso, passa um avião e de repente tudo começa a explodir. Tem relatos dos traumas Isso deve perdurar até hoje? Sim, não? Sim. Eu entrevistei lá na região o senhor José Maria de Oliveira, que tem a entrevista gravada nesse livro aí, que ele relatou dos seus avós, dos seus pais e avós que participaram da guerra e contam, né, desse trauma, de como eles fugiram de bombardeios, né, e um trauma que ficou na região. Inclusive hoje, se você vai lá entrevistar uma pessoa de idade que tem memórias da guerra, que herdou, né, dos seus pais, avós, das memórias, eles ficam receosos de falar, com medo de repressão, achando que é alguém do governo que vai prender ou que vai com alguma atitude repressiva contra eles. Nambla, desculpa, no seu povo ainda há resquícios desse medo, desses traumas também? Olha, quanto à guerra, eu não tenho muita informação, mas quanto ao massacre ocorrido, isso sim. Tem lembranças? Sim, muitas lembranças. E até das histórias gravadas que eu tenho, quando eu mesmo, quando eu leio, eu parece que eu vivo aquilo. Então, meu avô mesmo, quando ele contava, ele chorava, os outros anciões também. Então, é uma coisa assim que, na verdade, eu gravei deles, eles falaram para mim. Agora, para outras pessoas é difícil eles informar. Não tem essa intimidade, né? Para conseguir essa abertura, né? Uhum. E como é que o Ivan conseguiu esse acesso? Vários anos convivendo, mostrando quem você realmente é? Sim, na verdade, algumas entrevistas que eu fiz no Vale do Itajaí são de uma família com a qual eu convivo já há mais de 30 anos, amigos, né? E então, em função da confiança mútua, de uma relação pessoal construída ao longo de 30 anos, eu consegui acessar, né, essa memória mais profunda deles,
né, e buscar essas informações, que são informações da história de vida de uma menina que foi capturada após um massacre da tribo, lá no interior de Itajaí. Teve isso também, sequestros? Sim, sim. E as meninas, geralmente, elas eram poupadas, né, Namblar? Sim. As meninas adolescentes eram poupadas porque elas tinham um certo valor. Como né? escravas? Como escravas, eram trocadas por qualquer quinquilharia, por qualquer coisa, era uma prática comum da época. Né? E elas foram assim incorporadas à sociedade envolvente, né? A civilização branca, europeia, né? Civilizada, que cometeu esse massacre em nome da civilização. Né? E essas crianças, então, elas acabaram gerando prole. Hoje se encontram aí na 5ª geração. Né? E nesse capítulo que eu trato da história dessa família, eu investigo a transmissão de um trauma histórico que vem passando por mais de um século, de geração em geração, até os dias atuais. Eu fiz muitas entrevistas, muitas conversas com eles, e conheço pessoalmente a família há muitos anos, então eu consegui fazer um trabalho praticamente antropológico com essa família aí. O que demonstra que, assim como essa família, várias outras passam o mesmo processo. Passaram pelo mesmo processo, e muitos problemas, muitos traumas e muitos conflitos que a gente tem hoje na população de Santa Catarina são decorrentes desse processo. Às vezes a gente pensa que a história ficou lá atrás, no passado. Não, a história está aqui, no presente. Né? Ela se manifesta nas atitudes, no comportamento das pessoas, né? Que trazem as marcas de uma geração após outra. Então cabe uma reparação aí. Sem dúvida, cabe uma reparação. E claro. Quem seria? Do governo do estado de Santa Catarina, porque o governo estadual, entre 1904 e 1912, que foi o período de maior intensidade do massacre, era o governo do estado quem financiava os bugreiros, quem pagava os bugreiros. Inclusive, a forma de pagamento era uma coisa escandalosa. Né? Eles, com perdão ao meu amigo Namblar, que está aqui, que é representante dessa etnia, que é filho, né, neto dessas pessoas, né? Então vou pedir perdão a ele aqui, né, para mencionar isso, mas eles cortavam as orelhas dos índios mortos, fisgavam num arame e traziam até Florianópolis como prova do extermínio que haviam cometido, e recebiam por cada par de orelha um pagamento, né, do governo estadual de Santa Catarina, né, de forma extraoficial, porque isso era ilegal, não era permitido. Extraoficial. O governo extraoficialmente. Os bugreiros eram bandos paramilitares, eram uma espécie de bandidos. Milicianos. Né? Milicianos, a mando do governo do estado, né? Sob pressão das companhias de colonização alemãs no interior do Vale do Itajaí, né? Que ganhavam muito dinheiro com a colocação de imigrantes alemães em Blumenau, Brusque. Até os armadores, né, que faziam questão de viagens, porque eles ganhavam. Então, muita gente, era uma máfia do tráfico de colonos alemães para o Vale do Itajaí, que estavam ocupando o território dessa tribo, Xokleng. Então, era necessário exterminar a tribo, despovoar esse território, para ele ser repovoado com imigrantes. Por isso, o extermínio, que foi fartamente documentado na época. Tem bastante material para pesquisa. Foi denunciado, inclusive, por intelectuais, por pesquisadores europeus que vieram a Santa Catarina tentar evitar o massacre, mas que não conseguiram evitá-lo. Sem dúvida, o governo do estado deve uma reparação a essa etnia, a esse grupo, porque foi um genocídio que aconteceu ali. Né? Um genocídio. E, nossa, é incrível isso. Então quer dizer que está cheio de orelha aí enterrado em algum lugar aqui em Santa Catarina, na ilha. É lamentável, né, que infelizmente a gente tem que mencionar isso na presença de um neto, né, dos indígenas lá. Eu acho importante trazer à tona isso, né? A verdade tem que ser trazida à tona. E nada melhor, né, do que nesse momento que a gente vive no nosso país, né, onde tudo está vindo à tona, mais isso também, né, para ver o que a gente vai fazer com isso.
Estamos aqui nesse Floripa em Foco especial na TV Floripa, a TV comunitária de Florianópolis, conversando com o professor, historiador, mestre em quê, Ivan? Em História. Em História, aqui pela UFSC? Sim, pela UFSC. Isso é Manezinho? Você? Eu sou Papaciri. Papaciri? Papaciri, sou itajaiense, né? O que é Papaciri, né? Papaciri itajaiense. Sou natural de Itajaí. Tá. Quem é de Itajaí fala Tajaí. Tajaí. Itajaí. Mas de coração, o Manezinho também. Manezinho também. É uma terra muito boa, acolhedora. Maravilhosa. Muito Floripa bom. é tudo de bom. E você atualmente dá aula no Instituto Federal Catarinense. Instituto Federal Catarinense, Campus Camboriú. Tem esse logotipo aqui, né? Muito parecido com o IFSC. Dá aula no IFC, onde acabou desenvolvendo a pesquisa que redundou os índios Xocleng em Santa Catarina, 4.000 anos no sul do Brasil. Quem é que desenhou essa capa maravilhosa, Ivan? Foi eu tenho a ficha técnica aí, eu não técnica. Lembro exatamente, a equipe Foi lá no IFSC mesmo? IFC fez a arte, muito bonita a arte da capa do livro, né? Certo. Isso é um objeto, objeto indígena. Sônia Trois, projeto gráfico? Não, a capa é de alguém em especial. Você consegue achar aqui? Para a gente homenagear. Isso aí são flechas indígenas? São imagens de ponta de flecha? Não? É um objeto, um artefato antigo, né, dos indígenas, chamado virote. Na realidade, não se sabe exatamente a função para que eles serviam. Né? Não são pontas de flecha, porque eles não têm aquela conformação ali para fixar na haste. Não se sabe exatamente. Existem algumas hipóteses que elas seriam amarradas a alguma fibra para tentar laçar a pinha da araucária, porque foram encontradas lá no Planalto Serrano, né? Na região de Pinheiros lá. O Namblá nunca brincou com essas coisas não na infância? Não era brinquedo isso? Não cheguei a ver, não. Não chegou a ver. Porque esse artefato ele é típico do grupo lá do Planalto. Lá do Planalto Serrano. Tinha essas peculiaridades. Eles tinham as divisões deles, embora fosse uma tribo só, mas tinha as características próprias de cada região. Uhum. Bom, a autora da capa está homenageada, e quem quiser adquirir os índios Xocleng em Santa Catarina, como é que pode fazer? Eu não tenho uma distribuição comercial do livro, né? Eu disponibilizei alguns na biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina, da Univale, Campus Itajaí. E você tem alguns para você mesmo vender, né? Tenho. E como é que te encontram? Pelo telefone, pelo e-mail? Eu tenho o e-mail aí. Quer deixar? Sim. Só falar. Ele se encontra no livro. Tá aqui, ó. ivanserpa.is, ivanserpa.is@gmail.com. Tá feito. E o e-mail já tá bom, né? Telefone, vamos começar a ligar de madrugada aí, né? Aí não vai dar certo, né? Não vai. Maravilha. Para a gente fechar, Ivan, eu te perguntei, mas te confesso que não vi se saiu a resposta completa. Por que pesquisar os Xoclengs? Por que resgatar essa história toda? Justamente por perceber, né, tomar conhecimento do massacre, do genocídio que foi feito contra essa etnia, né, escrever a história, trazer isso à tona, é uma forma de reparar o mal que foi feito, né, de dar visibilidade para esse grupo indígena, né, tão importante na formação da história catarinense, porque muito da população catarinense é miscigenada com esse grupo indígena no interior dos vales. Temos sangue Xocleng, sim, então, pouca gente reconhece, né, essa ascendência Xocleng. A gente gosta mais de dizer que é neto de imigrante alemão, italiano, né? Mas todos nós, a grande maioria da população catarinense, tem um pezinho na oca Xocleng também, né, Namblá? Por conta desse fato de que muitas meninas Xocleng foram incorporadas à sociedade envolvente e acabaram gerando prole com colonos, né? Então, todos nós temos um pouco. E é importante reconhecer isso, né, para fazer jus, para fazer justiça a esse povo,
né? Então, escrever a história, trazer isso à tona é uma forma de hoje a gente reconhecer esse mal que cometemos a eles no passado. Já é o começo de uma reparação, né? E resgatar uma história tão bonita, cheia de respeito, culturas, valores, tranquilidade, como o Nambla aqui, né? Olha só a presença, né? A presença. Um dos únicos doutores índios no Brasil, né, Nambla? É um privilégio. Muito poucos, né? Muito pouco. Conta nos dedos da mão? Talvez 2 mãos. Talvez as 2 mãos. Mas assim são várias áreas diferentes de alguns índios, né? Mas são bem poucos mais na área da linguística. Que os próprios índios estudam as suas línguas maternas. Certo. Bem, a gente vai encerrar por aqui esse bate-papo com o Ivan Carlos Serpa, professor, pesquisador e mestre, escritor, lançando aqui Os Índios Xoclenc em Santa Catarina, que você pode adquirir fora do circuito comercial, mas diretamente com o professor Ivan, no e-mail ivanserpa.is@gmail.com. E a gente vai encerrar por aqui, mas convidamos o Nambla Gacran para permanecer e a gente aprofundar um pouco essa história belíssima sobre os índios Xoclenc. Obrigado, professor Ivan. Parabéns. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a sua prima Sandra, né, que faz alguns anos que não os viam e agora estão se reencontrando. 40 anos, eu não queria falar, mas eles eram bem criancinhas, né? Andavam de chupeta na mão e tudo. De fralda ainda. De fralda e agora lançando livros, né? Muito bem. E o Nambla, obrigado pela presença e a gente já volta para mais um bate-papo. Tá, ok. E obrigado principalmente a você, telespectador internauta, pela audiência. Reveja esse delicioso bate-papo com o Ivan e com o Nambla. Daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.